Você provavelmente acha que o açúcar é só um alimento, mas não é. O açúcar ele age dentro do seu corpo como uma droga. Ele mexe com o seu cérebro, com os seus hormônios, com a sua vontade, do mesmo jeito que uma substância viciante também mexe. E é exatamente por isso que você já tentou parar de comer doce mais de 1000 vezes e voltou em 3 dias. A culpa não é da sua força de vontade que é fraca. A culpa é do que o açúcar faz por dentro do seu corpo. E nesse vídeo eu vou te mostrar passo a passo o que acontece com o seu corpo quando você diminui ou quando você tira o açúcar por 30 dias. E eu te garanto, tem coisa aqui que vai te fazer olhar pro pote de açúcar de um jeito completamente diferente. Deixa eu começar pela realidade. Você acorda cansado, mesmo tendo dormindo bastante, bate aquela moleza depois do almoço, lá pelas 4 da tarde você já tá procurando alguma coisa doce para se manter em pé. À noite você deita e o sono não vem, ou quando vem, vem picado. E no meio da madrugada você acorda para ir no banheiro. A barriga não sai de jeito nenhum por mais que você tente. E você acha que isso é idade, é rotina, é estresse do trabalho. Pode até ser um pouco de tudo isso, mas tem um personagem no meio dessa história que quase ninguém aponta, e é o açúcar que você nem percebe que tá comendo. Eu tô falando mais do açúcar refinado, mas eu vou falar aqui de outras coisas também. Porque quando eu falo do açúcar, eu não tô falando só daquela colher do açúcar refinado que você põe no café. Eu tô falando do pão, do biscoito, do refrigerante, do suco de caixinha, do molho pronto, daquele lanche de domingo. Tudo isso vira açúcar no seu sangue muito rápido, e aí começa o problema de verdade. Eu vou te explicar de um jeito bem simples. Toda vez que o açúcar entra no seu sangue, o seu corpo solta um hormônio chamado insulina para dar conta dele. A insulina é tipo o cara que guarda energia. O problema é que quando a insulina tá alta demais, o seu corpo não queima gordura. Ele tá no modo de guardar e não no modo de gastar. Agora pensa comigo aqui. Se você vive comendo açúcar o dia inteiro, a sua insulina vive alta e o seu corpo fica o dia inteiro no modo de guardar gordura. É por isso que a barriga não sai. Não é porque você come pouco ou come muito. É porque o seu corpo tá travado no modo errado. E tem outra coisa que quase ninguém te conta. Esse sobe e desce de açúcar no seu sangue é o que causa aquela fome fora de hora. Come doce, o açúcar sobe rápido, seu corpo joga insulina, o açúcar despenca e o cérebro grita pedindo mais açúcar. É um ciclo. Você não tá com fraqueza de caráter quando tenta atacar a geladeira à noite. Você tá preso num ciclo químico que foi montado ao longo de anos. E a boa notícia é que dá pra quebrar esse ciclo. Não em 1 ano, em 30 dias. Nos primeiros dias, olha, eu vou ser bem sincero aqui com você, não é fácil. O seu corpo vai reclamar, pode dar dor de cabeça, pode dar irritação, pode bater aquela vontade absurda de doce, isso é abstinência, igual de qualquer vício, mas vai passar, e passa mais rápido do que você imagina. Lá pela primeira semana, muita gente já perde peso, e aqui tem um detalhe importante que eu preciso te explicar para você não se enganar. Boa parte desse peso que sai rápido no começo não é só gordura, é água, porque o açúcar que fica guardado no seu corpo também segura a água. Quando você para de comer açúcar, o seu corpo gasta mais esse estoque e solta água, por isso a balança cai rápido nas primeiras semanas. A gordura vem depois, de forma mais constante, quando o seu corpo finalmente destrava e volta pro modo gastar. E é exatamente nesse ponto que eu preciso ser muito, mas muito honesto com você sobre uma coisa. Tirar o açúcar por 30 dias funciona, mas fazer isso sozinho, no chute, onde a maioria das pessoas trava. A pessoa tira o açúcar, mas não sabe o que comer no lugar. Aí passa fome, desanima e volta tudo. Ou tira o açúcar, mas continua com o resto da alimentação bagunçado, que não faz sentido. Sono ruim, treino ruim, e não vê o resultado que poderia ter. É por isso que eu crio, junto com a minha equipe, incluindo o nutricionista, um plano ajustado para sua rotina de verdade e não com dieta maluca, não é treino de 2 horas, não é passar fome, é montar uma estratégia que encaixa no seu trabalho, na sua família, na sua vida real, para você tirar essa barriga e recuperar a energia sem depender de força de vontade sobre-humana. Se você tá cansado de tentar sozinho e voltar para estaca zero, o link da minha consultoria tá aqui na descrição. Você fala direto comigo no WhatsApp, é só mandar aqui suas dúvidas, seu objetivo e a gente conversa. Isso é para quem quer parar de tentar no escuro e começar a fazer do jeito certo. Agora deixa eu voltar para a aula, porque o que acontece no seu corpo depois dessas primeiras semanas é o que mais me impressiona e o que mais vai te impressionar também. O açúcar em excesso faz uma coisa que quase ninguém sabe. Ele gruda nas suas proteínas por dentro. Os cientistas dão um nome complicado para isso, mas o que interessa para você é o efeito. Essas moléculas grudentas envelhecem o seu corpo por dentro, envelhecem a sua pele, os seus vasos, os seus tecidos. Então sim, comer muito açúcar te deixa mais velho do que você é. E cortar o açúcar é literalmente frear esse envelhecimento, não é estética à toa. É o seu corpo parando de se deteriorar por dentro. Tem a sua imunidade também. Isso é impressionante, cara. Quando você come uma dose grande de açúcar, as suas células de defesa, as que caçam vírus e bactérias, ficam mais lentas por horas. É como se o seu exército de defesa tirasse uma soneca bem na hora que você mais precisa dele. Então quem vive comendo açúcar, vive com a defesa meio dormindo. Tira o açúcar e o seu sistema de defesa volta a trabalhar direito. O seu cérebro sente na hora. Sem aquele sobe e desce de açúcar, o seu humor para de oscilar. Aquela irritação
disposição sem motivo diminui, a cabeça fica mais clara, o foco melhora, aquela névoa mental que você achava que era cansaço vai embora. Muita gente relata que depois de 2 ou 3 semanas sem açúcar, pensa com mais clareza do que pensava há anos. E o sono, então, o sono melhora junto, porque o açúcar mexe com cortisol, que é o hormônio do estresse, e o cortisol alto atrapalha a produção do hormônio do sono. Menos açúcar, menos estresse por dentro, sono mais profundo. A pele também responde, menos inflamação, menos acne, menos aquela cara inchada. E o mais sério de tudo isso, o açúcar em excesso ao longo dos anos é o que destrói os vasinhos pequenos que alimentam os seus olhos, os seus rins e os seus nervos. É por isso que o diabético descontrolado corre risco de perder a visão, ter problema no rim e de perder a sensibilidade nos pés. E isso não acontece do dia para a noite, mas começa muito antes de virar doença. Cada dia que você segura o açúcar, você está protegendo essas partes do seu corpo lá na frente. E tem uma última coisa que eu adoro nessa história porque ela é quase mágica. O açúcar estraga o seu paladar. Ele é um sabor tão forte e artificial que engana a sua língua e faz a comida de verdade parecer sem graça. Por isso que a fruta parece sem gosto e o refrigerante parece maravilhoso. Quando você tira o açúcar por 30 dias, a sua língua se recupera. Aí a fruta volta a ser doce, a comida de verdade volta a ter sabor e você começa a sentir a comida como ela realmente é. Você reeduca a sua fome. Deixa de sentir fome de doce e passa a sentir fome de comida. Então, na prática, o que eu quero que você faça é isso aqui, é um desafio. Por 30 dias, tira o açúcar de adição, aquele que você coloca ou que vem escondido nos industrializados. Corta a farinha branca e o refrigerante. Segura os amidos, tipo pão em massa, não precisa zerar, tá? Eu como isso aqui na minha rotina. E foca em comida de verdade. Proteína, ovo, carne, legume, verdura, um pouco de fruta. Bebe água, dorme e treina. É simples assim. Não é sobre sofrer, é sobre tirar a coisa que tá sabotando e deixar o seu corpo voltar a funcionar do jeito que ele foi feito pra funcionar. E olha, não tô te pedindo pra nunca mais comer doce, pelo amor de Deus, não é isso. Eu como. O ponto é outro. O ponto é que hoje você não tem controle sobre o açúcar. O açúcar tem controle sobre você. E esses 30 dias servem pra você virar esse jogo. Depois disso, comer um doce vira uma escolha e não um vício empurrado. Você come porque você realmente tá com vontade, não por compulsão. Essa é a diferença entre um cara que tá no comando do próprio corpo de um cara que vive na mão de verdade. 30 dias, só isso. É o tempo que o seu corpo precisa pra lembrar quem é que manda. Então tenta fazer esse desafio, é açúcar adicionado, tipo bolacha recheada, sorvete, açúcar adicionado no café, açúcar adicionado no suco. Experimenta tirar por 30 dias. Você vai ver uma mudança estética, você vai ver uma mudança de comportamento, você vai ver uma mudança de paladar. E esse desafio próprio vai te deixar mais forte pra manter uma alimentação mais equilibrada depois. Faz isso, periodicamente eu faço isso me ajuda demais a manter o controle. E como eu disse, né, quando eu vou comer um doce, eu como ele porque realmente eu quero aquilo e não como um hábito. Sabe aquela pessoa que toda vez depois do almoço precisa comer um docinho? Todo dia precisa de açúcar porque o seu corpo está viciado nisso. Então eu não gosto de demonizar alimentos. Eu acho que tudo pode ser inserido na sua rotina, sem neurose, mas você vai ver muita melhora no seu humor, na sua pele, na sua energia, no seu paladar e, principalmente, na sua forma física. Agora eu queria que você deixasse aqui a sua dúvida, manda um comentário qual tipo de conteúdo você gostaria de ver, com certeza eu vou responder. Tamo junto e até o próximo vídeo.